Noite de sábado, céu limpo e tempo frio. Perto das 7 da noite, Luna retornava do curso que estava fazendo há um bom tempo e já tinha se acostumado com a rota para casa. Mas diferente do comum, a rua estava interditada. Não que fossem inexistentes outros caminhos, mas a garota não tinha muita confiança nestes. À primeira vista, a rua era deserta e estranha, mas não só pelo fato de ser desconhecida. Ainda assim, ela decidiu entrar no caminho. Pouco mais à frente, não via ainda a rua seguinte, aquela que levaria até seu bairro. Ao sentir uma boa vontade de olhar para trás, a fim de checar o tanto que já foi percorrido, foi impedida pelo pensamento racional. Deve ser só paranoia da minha cabeça. Foi o que pensou, mas isso pareceu não ser mais uma opção quando notou as próximas luzes apagadas. Ao decidir continuar, ouviu um barulho. Não teve tempo de cogitar a ideia de que, agora, talvez fosse mesmo necessário olhar para trás. Reconheceu o som. Eram passos. A ponta dos dedos gelaram, ao mesmo tempo em que um arrepio ocupava os sentidos. Não podia se deixar dominar pelo medo. Apertou o passo, ciente de que precisava pensar em algo rápido, antes que fosse tarde. Ao se dar conta de que estava se aproximando da zona escura, pegou-se no impasse. Sabia que o perigo seria muito maior se passasse dali. Sentindo que o coração havia começado a acelerar, respirou fundo, antes de finalmente olhar para trás e sanar sua dúvida. E então, a perplexidade a atingiu como um tapa. Não havia ninguém mesmo. Mas antes que pudesse relaxar os ombros, notou uma peculiaridade. Uma árvore alta estava ali, alta e robusta demais, o suficiente para despertar com desconfiança e, em seguida, confusão. Era largo bastante para alguém conseguir se esconder e chamativa demais para que não deixasse de notar a sua presença ao passar por ela. Será que eu estava tão preocupada que não percebi? Pensou, tentando chutar essa possibilidade para dentro da cabeça. Seria absurdo de outra maneira que não fosse essa. Permitiu-se relaxar dessa vez. Era só uma árvore, e se era só isso, não tinha por que ter medo. O que a deixava arriscar da lista a insegurança de passar pela rua escura até chegar onde queria. Retomou o caminho, mas ainda era muito absurdo para Luna o fato de não ter visto aquela árvore imensa. Podia estar preocupada como for, mas ser desatenta era algo que definitivamente não fazia parte da sua personalidade. Sentindo que era mais do que necessário, ela não se aguentou e virou para olhar mais uma vez. Talvez para encontrar algum motivo claro, ou até que a árvore não fosse mesmo tão grande e larga assim. Mas, quando olhou adiante, tudo o que viu foi a esquina vazia. A mente ficou em branco total. Não conseguia pensar em nada ao mesmo tempo em que havia parado de respirar, sentindo o corpo tremer. De algum jeito, a árvore tinha sumido. Quando conseguiu piscar, todo o ar voltou de uma só vez, fazendo a menina quase cair sobre si mesma. Não. Aquilo era impossível. Luna precisou de um tempo para processar tudo o que estava acontecendo. Não sabia o quão tarde já era, mas não era exatamente isso que a preocupava agora. Teve certeza que viu a árvore ali. Uma certeza forte demais para que fosse uma mera ilusão da sua cabeça. Tomando uma decisão que parecia precipitada, ela avançou em direção ao lugar onde outrora esteve a árvore. Não soube de onde tirou aquela coragem, mas quando as poucas luzes que ali estavam começaram a piscar, continuou avançando. A única coisa que foi forte o suficiente para fazer a menina parar foi um vulto pequeno, mas obviamente notável. Um vulto que sumia e voltava com o piscar da luz no alto do poste. Luna sentiu que estava sendo arrastada. Moveu-se, mas era como se não estivesse tendo controle sobre o próprio corpo. Os passos eram lentos e puxados na direção da sombra, que permanecia imóvel, exatamente no mesmo lugar onde Luna teve certeza que viu a árvore. Quanto mais se aproximava, o vulto tomava uma forma fixa, o que tornava tudo ainda mais inacreditável para a garota. A
Ao estar perto o suficiente, o espanto sufocou-se na exclamação de surpresa, que não conseguiu sair na voz. De tudo que poderia e esperava encontrar, o que vi agora sequer lhe passou pela cabeça. Estava sendo encarada fixamente por uma criança, essa que parecia calma demais. O que aconteceu com você? Por que está aqui? E onde estão seus pais? Luna disparou perguntas, sentindo a voz falhar. Se fosse continuar tentando entender, sentiria o cérebro desligar totalmente. Mas ela não teve resposta alguma, mesmo depois de se acalmar para perguntar novamente. Tudo o que recebia era um olhar quase indecifrável, vindo da pequena garotinha. Estudou as feições da menina. Sem dúvidas, era uma criança de 4 a 5 anos. Vestia uma roupa branca e sobre seu colo havia um pedaço de papel velho. Assim que Luna pôs os olhos sobre ela, a mão da criança o alcançava lentamente e estendia na direção da jovem, até então perplexa demais. Percebeu que estava tremendo quando pegou o papel. Colocando na altura dos olhos, juntou o máximo de concentração lógica que lhe havia restado para ler as seguintes palavras: para da culpa, um inocente libertar. Você precisa me encontrar. Seja paciente e descubra a saída. Mas não demore, pois estou num fio de vida. Todo seu corpo pareceu travar com as informações, sem contar o arrepio bruto que despertou uma frieza angustiante no estômago. Quando tornou a olhar para a menina, arregalou os olhos até onde não pôde mais. Havia mudado de expressão, e como se isso já não bastasse, ver nos olhos claros um puro desespero. O coração de Luna quase parou a notar a transparência da pequena. Tornou os olhos para o papel e para a criança, para o papel e para a criança novamente. Em sua cabeça, o caos estava formado. A essa altura, aceitasse ou não, estava sem sombra de dúvidas, presenciando o sobrenatural. Mesmo tendo noção de que podia ser a coisa demais acontecendo ao mesmo tempo, Luna tentou fazer o que no momento era a melhor opção. Sentou-se no chão, não muito perto da garotinha que agora lhe parecia assustadora, e prendeu o cabelo, algo que fazia automaticamente quando precisava se concentrar em algo. A diferença é que dessa vez não era como preparar a mente para uma sessão de pura matemática, e sim para lidar com algo que jamais experienciou antes. Luna se colocou de pé após entender que a garotinha queria ser seguida. Por um momento, quis desconsiderar tudo, virar as costas e voltar para casa, e fingir que nada, absolutamente nada do tipo tinha acontecido. Apenas esqueceria. Mas haviam 2 problemas. O primeiro era óbvio. Sabia que era incapaz de esquecer um evento sobrenatural. Não era como cair na rua e depois de meros dias, o constrangimento já teria dado lugar para ser motivo de risadas. O segundo era a pergunta que martelava sem parar em seu consciente. Queria saber o porquê de ser ela a resolver aquilo e até onde isso levaria. Ao lembrar-se da escritura no bilhete, sentiu-se arrepiar novamente. Não havia gostado nem um pouco daquela conversa de fio de vida. Enquanto afastava mentalmente o medo e a incerteza, ela se preparou para seguir a menina e reparou que, curiosamente, não estava tão transparente quanto antes. Pensou em perguntar o porquê, mas algo dizia que, novamente, não teria nenhuma resposta. Se contentou em seguir a criança, que ia exatamente na direção oposta da qual era habituada. Antes que o medo de se perder gritasse alto, ela respirou fundo. Estava dividida entre a voz da razão e do coração. Aceitasse ou não, sabia que deveria ir. Talvez soubesse, mas não tivesse consciência. Ainda. O ritmo dos passos diminuíram quando viu a garotinha seguir por uma estrada de terra. O problema que havia nisso foi a chuva que havia dado mais cedo, transformando aquilo num lamaçal completo, com pouquíssimas partes não tão molhadas.
apenas úmidas. Levou segundos para entender que não tinha opções. Prestando atenção onde pisaria, tentou escolher a rota mais rígida possível. Olhou para frente, para garantir que não perderia a menininha de vista, já que não estava tão perto quanto antes. Enquanto tentava imaginar o caminho que ainda lhe aguardava, acabou pisando no lugar errado, sentindo a terra molhada pegar em seu tornozelo. Irritada, Luna fechou a expressão. Embora a terra tivesse sujado o tênis todo, foi uma boa distração da confusão mental pela qual ainda estava passando. Ao olhar para frente, mais uma vez, viu a planície de concreto e não pôde esconder a satisfação. Pouco precisou dobrar a atenção até chegar lá, encontrando a menina que agora tinha um brilho mais evidente. Luna não soube o que pensar sobre isso, mais uma vez. Porém, tinha noção de que em um momento muito breve seria obrigada a descobrir sobre isso. Teve os pensamentos interrompidos quando um papel muito semelhante ao primeiro foi posto em suas mãos. Deu uma olhada na garotinha, tentando ler a expressão, mas era a mesma de antes. Desconfortável, Luna apenas apertou o papel um pouco e leu: "O meu tempo está no final. Você vai conseguir evitar o mal?" A mais velha olhou para a garotinha sentindo angústia. Ao mesmo tempo em que entendia o que lia, perdia o sentido ao não saber em que contexto aquilo entrava. Queria responder que não sabia, negar e dizer novamente que era um absurdo, mas não podia. Luna fechou os olhos, dobrou o papel e guardou no bolso da calça jeans que usava. Levou as mãos até o cabelo novamente, desfazendo o coque baixo e refazendo no topo da cabeça. Afastou a franja dos olhos escuros e respirou fundo pela 15ª vez naquela noite. Precisava parar de tentar encontrar explicações e se concentrar em soluções. Lembrou-se das palavras lidas no primeiro papel. Falava sobre livrar um inocente de algo que não fez. Mas o que? Em seguida, dizia que para solucionar isso, precisava encontrá-la. Mas onde? Por último, lhe era feito um pedido de paciência e vinha o reforço do que estava escrito no último bilhete. Luna tentou conectar os pontos mais lógicos. Alguém estava prestes a morrer, isso era claro. Isso entrou ainda mais em lógica quando a jovem encarou a criança parada em sua frente. Embora estivesse com os tempos contados, não havia aumentado a expressão de desespero. Sabia que Luna estava pensando numa solução e logo descobriria tudo. No fim das contas, sabia que tinha escolhido a pessoa certa para resolver aquilo. Demorou pouquíssimo tempo para que Luna chegasse na conclusão final do seu estudo mental. Mesmo estando longe de casa, tarde da noite, tendo passado por experiências inacreditáveis e neste momento estar acompanhada de um fantasma, conseguiu raciocinar com clareza o que era essencial. Quando a maior abriu um sorriso curto, a criança retribuiu a palavra. Não precisavam trocar palavras para que se entendessem agora. O local que entraram a seguir estava escuro, mas com iluminação suficiente para não esbarrar em nada, sem contar na garotinha, cujo brilho já havia aumentado mais. Foi uma das últimas peças a se encaixarem no quebra-cabeça que Luna estava resolvendo, mas não queria ser precipitada, muito menos adiar o que não era impossível. Quando equiparou-se ao lado da menina, essa entendeu o recado. Estava disposta a ir mais rápido, pois agora já sabia do que estava acontecendo. O cenário mudou novamente. Árvores de diferentes formas e tamanhos começaram a surgir no horizonte, exatamente para onde avançavam. Pouco mais, e conseguiu ver que o caminho também estava molhado, mas dessa vez não tinha como dar tamanha importância para os tênis recém-lavados, uma vez que já tinha em mente a situação assustadoramente cruel em que havia se metido.